O som dos talheres contra a porcelana ecoava pelo salão de jantar, como se cada batida fosse uma sentença. A mesa estava impecável. Toalha de linho importada, castiçais de prata brilhando sob a luz dos lustres, taças de cristal alinhadas como soldados em guarda. Para qualquer visitante, aquela cena seria o retrato perfeito da sofisticação e da harmonia. Mas dentro de Arthur Ferraz, de 18 anos, a sensação era de prisão. O patriarca da família, Augusto Ferraz, empresário influente no setor de construção civil, ajeitou os óculos e pigarreou antes de falar. A voz grave cortou o silêncio, com a mesma frieza de uma lâmina. Arthur, chegou a hora de você assumir seu papel. Arthur ergueu os olhos, ainda com o garfo na mão, desconfiado. Que papel, pai? Augusto apoiou os cotovelos na mesa, os anéis dourados reluzindo sob a luz. A nossa família precisa se fortalecer, e a melhor forma de consolidar esse futuro é por meio de uma aliança. Arthur franziu a testa. Sentiu um frio subir pela espinha, como se já soubesse o que viria. Aliança, a mãe, Beatriz, manteve os olhos baixos. Ela sempre parecia submissa às decisões do marido, como se fosse apenas uma peça decorativa naquele cenário de luxo. Augusto continuou. Você vai se casar, Arthur. O garfo caiu do prato fazendo um ruído metálico. O coração dele disparou. Casar? Mas eu tenho 18 anos. Augusto inclinou-se para a frente. A sombra do rosto duro cobriu parte da mesa. Justamente por isso. Já é um homem. E agora será também o responsável por garantir que o legado da nossa família continue inabalável. Arthur respirou fundo, tentando processar. Com quem? Beatriz ergueu os olhos cheios de tensão, mas permaneceu em silêncio. Augusto não hesitou. Com Isabela Montenegro. Arthur sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Isabela, ele a conhecia. Filha de uma das famílias mais ricas e tradicionais da cidade. Tinha 20 anos, estudava administração em Paris e todos comentavam sobre sua beleza e inteligência. Mas para ele, Isabela era apenas um nome distante, uma conhecida que raramente trocara 2 ou 3 palavras com ele nos eventos sociais. Pai, isso não faz sentido. Arthur apertou os punhos. Eu não amo essa garota. Augusto apoiou a mão sobre a mesa, firme. Amor não paga contas, Arthur. Amor não constrói impérios. O que nós estamos oferecendo é segurança, estabilidade, prestígio. Arthur levantou-se de repente, a cadeira arrastando no piso de mármore. E eu não sou moeda de troca. O silêncio que seguiu foi pesado. Beatriz fechou os olhos como se tivesse levado um tapa. Augusto, porém, apenas sorriu de canto. Você ainda vai entender, filho. O amor verdadeiro é uma ilusão que os pobres podem se dar ao luxo de perseguir. Para nós, o que importa é poder. Arthur saiu da sala sem olhar para trás. O coração dele ardia em revolta, mas também em medo. Sabia do que o pai era capaz. Augusto não era apenas um empresário. Era um homem que movia políticos, juízes, jornais. Quem ousasse se opor a ele caía em ruína. Naquela noite, Arthur ficou trancado em seu quarto. O reflexo no espelho mostrava um jovem dividido entre a obediência e o desejo de liberdade. Era o herdeiro de uma fortuna que muitos invejariam, mas naquele momento se sentia mais pobre do que nunca. Foi olhando para a janela da mansão, iluminada pelas luzes da cidade ao longe, que ele pensou em Clara. A lembrança dela veio como um sopro de esperança em meio ao caos. Clara não era de família rica. Trabalhava na biblioteca do colégio, onde Arthur terminara o ensino médio. Morena, cabelos presos, quase sempre em um coque bagunçado, sorriso tímido, mas cheio de vida. Ao lado dela, ele sentia algo que jamais experimentara em sua casa: liberdade. Clara nunca se importou com o sobrenome Ferraz, tampouco com as roupas caras ou o carro importado. Com ela, Arthur era apenas um garoto de 18 anos, tentando descobrir quem realmente era.
E agora, o destino cruel lhe arrancava até isso. Enquanto pensava, o celular vibrou sobre a escrivaninha. Uma mensagem de Clara. Arthur, você sumiu. Está tudo bem? Ele segurou o aparelho por alguns segundos, os olhos marejados. Queria responder que não estava nada bem, que sua vida estava prestes a ser vendida como se fosse propriedade do pai. Mas só escreveu: amanhã te explico, preciso te ver. Arthur sabia que precisava contar tudo a ela, mas também sabia que se o pai descobrisse esse romance, Clara estaria em perigo. O relógio marcava quase meia-noite quando ele finalmente se deitou, mas o sono não veio. Apenas uma certeza martelava em sua mente. Ele não aceitaria ser prisioneiro de um casamento arranjado. Ainda não sabia como enfrentaria o pai, nem como proteger Clara, mas uma coisa estava clara: a guerra estava apenas começando. E talvez, no fundo, o verdadeiro campo de batalha não fosse a mansão dos Ferraz, mas o coração de Arthur. O que você faria no lugar de Arthur? Obedeceria ao pai e garantiria fortuna e poder? Ou lutaria pelo amor verdadeiro, mesmo correndo o risco de perder tudo? Sua opinião pode mudar a forma como essa história será lembrada. Sol da manhã atravessava os vidros altos da mansão Ferraz, iluminando o hall com uma claridade fria. Para os funcionários, era apenas mais um dia de rotina. Mas para Arthur, cada passo dentro daquela casa parecia mais pesado que o anterior. O jantar da noite anterior não saía de sua mente. O anúncio do pai, seco e calculado, ainda reverberava, como uma sentença irrecorrível. Ele desceu as escadas de mármore, evitando encarar Augusto, que já estava no escritório falando alto ao telefone. As palavras investimento, parceria e aliança estratégica ecoavam como marteladas em sua cabeça. Sabia exatamente do que se tratava. Seu casamento não passava de uma negociação corporativa. No caminho até a garagem, cruzou com Beatriz, a mãe. Ela segurava uma xícara de café, o olhar perdido. Arthur parou diante dela, esperando algum sinal de apoio, alguma palavra que quebrasse o silêncio cúmplice. Mas Beatriz apenas suspirou. Filho, tente compreender. Seu pai só quer o melhor para você. Arthur mordeu os lábios, controlando a raiva. O melhor para mim ou para ele? E saiu sem esperar resposta. O motor do carro importado rugiu quando ele girou a chave. Enquanto atravessava os portões altos da mansão, sentiu que estava deixando para trás não apenas uma casa, mas um labirinto de regras e correntes invisíveis. O destino era claro. Precisava encontrar Clara. Clara trabalhava no pequeno café da esquina da biblioteca naquela manhã. O avental já estava marcado por respingos de café, mas o sorriso doce que ela dava aos clientes continuava intocado, como se cada xícara fosse uma nova oportunidade de espalhar leveza. Quando Arthur entrou, ofegante, ela percebeu de imediato que algo estava errado. Arthur! Ela tirou o avental e foi até ele preocupada. O que aconteceu? Ele segurou as mãos dela, frias de nervoso. Clara, eu preciso falar com você. Agora, ela assentiu sem pensar duas vezes. Foram até uma pracinha próxima, onde o movimento de carros abafava qualquer conversa mais íntima. Sentaram-se num banco de madeira desgastado, sob a sombra de uma árvore. Arthur respirou fundo antes de falar. Meu pai, ele decidiu que eu vou me casar. Clara arregalou os olhos, surpresa, mas logo deixou escapar uma risada nervosa. Casar? Você só tem 18 anos. Isso é impossível. Arthur balançou a cabeça. Não é impossível quando se trata do meu pai. Ele já escolheu a noiva, Isabela Montenegro. O sorriso de Clara desapareceu, substituído por um silêncio doloroso. Ela abaixou os olhos para as mãos entrelaçadas, a respiração curta. Então, quer dizer que nós... Não! Arthur interrompeu com firmeza. Não é isso. Eu não vou aceitar. Clara, eu te amo.
Você é a única pessoa que me faz sentir livre, vivo. Os olhos dela marejaram, mas havia medo em sua voz. E o que vai acontecer se você desobedecer? Arthur, seu pai não é um homem qualquer. Ele pode acabar comigo. Arthur passou a mão pelos cabelos nervoso. Eu sei, esse é o meu maior medo, mas não posso desistir de você. Por um momento, ficaram em silêncio. Apenas o vento balançando as folhas parecia acompanhar aquele dilema. Clara finalmente levantou o rosto e encarou Arthur. Você precisa ser forte, mas precisa pensar com calma. A vida dele é cheia de poder, de influências. Ele não vai desistir fácil. Arthur apertou a mão dela. Então vamos lutar juntos. Eu não vou deixar que ele me use como peça de xadrez. Clara queria acreditar, mas dentro de si, o pavor crescia. Sabia que famílias como a dos Ferraz não brincavam quando se tratava de negócios. E se Augusto descobrisse sobre ela? No mesmo instante na mansão, Augusto desligava o telefone após mais uma reunião com os Montenegro. Isabela voltaria de Paris em 3 semanas e o jantar de noivado já estava sendo planejado. O homem abriu um sorriso satisfeito, como se tivesse acabado de fechar o melhor contrato de sua vida. Beatriz chamou a esposa que ainda estava na sala. Quero que se prepare. Esse casamento vai ser o evento do ano. Beatriz apenas assentiu, mas por dentro sentia o coração apertado. Conhecia o marido o suficiente para saber que nada mudaria sua decisão. E conhecia o filho para perceber que ele jamais aceitaria tão facilmente. No fim da tarde, Arthur voltou para casa. Subiu direto para o quarto, mas ao passar pelo corredor, percebeu que a porta do escritório estava entreaberta. Augusto estava lá dentro, conversando com alguém ao telefone. Arthur parou, ouvindo. O garoto ainda está resistente, mas não se preocupe, ele vai se acostumar, é só questão de tempo. Augusto fez uma pausa e riu. Ninguém rejeita uma Montenegro. Arthur fechou os olhos, o sangue fervendo. Aquela não era apenas uma decisão injusta, era uma sentença. O pai não estava disposto a ouvir nem a negociar. Mais tarde, deitado na cama, Arthur abriu o celular. Uma notificação chamou sua atenção. Um convite em massa para um jantar beneficente na casa dos Montenegro. Data marcada, dali a 2 semanas. Ele sabia que o pai usaria esse evento para oficializar tudo. O coração dele acelerou. Tinha pouco tempo para encontrar uma saída, para proteger Clara, para impedir que sua vida fosse leiloada como um negócio qualquer. Enquanto encarava o teto, Arthur sentiu o peso de um futuro que não queria carregar. Pela primeira vez pensou em algo impensável, fugir. Mas será que teria coragem, você que está acompanhando essa história, o que faria no lugar de Arthur? Aceitaria o casamento para garantir segurança e poder? Ou arriscaria tudo por Clara, enfrentando o império que seu pai construiu? O relógio da sala marcava 7 horas da noite quando Arthur entrou em casa. As paredes frias da mansão o recebiam com o mesmo silêncio sufocante de sempre. Porém, naquele dia, havia algo diferente. A movimentação dos empregados, as flores sendo organizadas, a mesa de jantar sendo arrumada como se fosse um grande evento. O que está acontecendo? Arthur perguntou a Dona Marta, a governanta, que ajeitava as louças de cristal. Ela abaixou os olhos, evitando encará-lo diretamente. Seu pai está preparando uma recepção para os Montenegro. Arthur sentiu o coração disparar. O sangue subiu ao rosto. Eles já chegaram? Não, senhor. Será na próxima semana, mas os preparativos precisam começar cedo. Seu pai não gosta de erros. Arthur saiu sem responder. Subiu para o quarto e fechou a porta com força. A raiva queimava dentro dele. Augusto estava agindo como se o casamento já fosse fato consumado, ignorando completamente sua vontade. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Clara. Precisamos conversar.
hoje. Encontraram-se no mesmo banco da praça de sempre, mas dessa vez o clima era diferente. Clara parecia inquieta, olhando para os lados o tempo todo, como se temesse ser vista. Arthur, não sei se consigo continuar com isso, disse, a voz trêmula. Ele segurou as mãos dela com força. Clara, eu preciso de você agora mais do que nunca. Você não entende, ela suspirou. Desde que me contou sobre o casamento, não consigo dormir. Tenho medo de que seu pai descubra. Pessoas assim não perdoam. E se ele resolver me afastar à força? Arthur fechou os olhos, engolindo em seco. Ele não vai te tocar. Eu nunca deixaria. Mas como você vai impedir? Clara ergueu o olhar, os olhos marejados. Arthur, você é só um garoto diante do império que ele construiu. As palavras doíam, mas eram verdade. Arthur se sentiu pequeno, impotente. Ainda assim, sua voz saiu firme. Prefiro perder tudo do que perder você. Clara respirou fundo, emocionada, mas ainda assustada. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Eu só queria que fosse mais simples. Na mansão, Augusto observava o filho de longe. Tinha seus meios de descobrir onde ele andava, com quem se encontrava. Um homem de poder nunca deixava nada ao acaso. Uma ligação rápida a um de seus seguranças confirmou suas suspeitas. Arthur passava tempo demais com aquela garota sem nome. Naquela mesma noite, no escritório, Augusto comentou com Beatriz. Ele está iludido por uma menina qualquer. Mas logo isso vai acabar. Beatriz, pela primeira vez, tentou intervir. Augusto, será que não está indo longe demais? Ele só tem 18 anos. Forçar um casamento pode destruí-lo. O olhar de Augusto foi cortante. Destruí-lo? Não. Beatriz, vou moldá-lo. Nosso filho não pode se dar ao luxo de viver como um sonhador. Ela baixou os olhos em silêncio. O peso de ser cúmplice a consumia. Dias depois, Arthur recebeu uma mensagem inesperada. Era de Isabela. Arthur, voltei de Paris. Meus pais falaram sobre o jantar. Acho que precisamos nos conhecer antes. Ele ficou paralisado, olhando para a tela. Sabia que o encontro era inevitável. O coração disparou não de expectativa, mas de medo. Afinal, como encarar uma jovem que já era tratada como sua noiva sem nunca ter tido escolha? Respondeu seco. Podemos conversar. O primeiro encontro aconteceu em um restaurante sofisticado, escolhido pelos pais dela. Isabela chegou pontual, vestida com elegância impecável. Os cabelos loiros presos em um coque perfeito, a maquiagem discreta, mas marcante. Ela se sentou diante dele com um sorriso confiante. Então, você é o famoso Arthur Ferraz. Ele engoliu em seco, incomodado com o tom irônico. E você é a Isabela Montenegro. Pelo visto, estamos no mesmo barco, ela disse, brincando. E com a taça de vinho. Também não tive escolha. Arthur a encarou surpreso. Então, você também não quer isso? Ela deu de ombros. Quero sim, mas não da forma romântica que você imagina. Para mim, esse casamento é uma transação. Meus pais ganham, os seus também. Eu mantenho o meu estilo de vida. Você continua como herdeiro. Todos saem felizes. Arthur sentiu um aperto no peito. Era como se Isabela tivesse resumido exatamente o que o pai lhe dissera. Mas eu não quero viver uma mentira, ela riu, inclinando-se para a frente. Não, então talvez você esteja no mundo errado. Naquela noite, Arthur voltou para casa transtornado. Subiu correndo e se trancou no quarto. Pegou o celular e ligou para Clara. Clara, eu a encontrei. Quem? A Isabela. O silêncio do outro lado da linha foi como um golpe. E ela vê esse casamento como um negócio. Não se importa comigo nem com nada. Clara respirou fundo. E você? Arthur fechou os olhos. Eu só penso em você. Na manhã seguinte, os jornais locais já estampavam manchetes sobre a aliança entre as famílias Ferraz e Montenegro. A notícia do noivado começou a circular antes mesmo de acontecer. Arthur sentiu o chão desabar.
Na escola onde Clara trabalhava, colegas já cochichavam pelos corredores. Alguns olhares de desdém começaram a segui-la, como se fosse apenas a pobre que se iludia com o filho dos Ferraz. E era só o começo. E você, no lugar de Clara, teria coragem de enfrentar a sociedade sabendo que todos olham para você como um obstáculo? Ou desistiria do amor para evitar a dor? Naquela manhã, Clara entrou no café onde trabalhava e percebeu de imediato os olhares diferentes. Clientes que antes a tratavam com simpatia, agora a observavam com desconfiança. Alguns cochichavam, outros riam discretamente. Um grupo de jovens apontou para ela e comentou em voz alta: "Essa aí é a ilusãozinha do filho dos Ferraz." Clara fingiu não ouvir, mas por dentro o coração despedaçava. Ela apenas apertou mais forte a bandeja em suas mãos e continuou, atendendo. Mas a cada xícara servida, sentia que estava sendo julgada por algo que não escolheu. Quando terminou o turno, encontrou Arthur esperando na esquina, de óculos escuros e capuz para disfarçar. "Na Clara!" Ele a abraçou, mas ela permaneceu rígida. "O que foi?" Ela respirou fundo antes de responder. "Você não leu os jornais? Todos já falam do nosso noivado arranjado. E agora acham que eu sou uma invasora, uma aproveitadora." Arthur franziu o senho indignado. "Não se importe com o que dizem. É fácil falar quando você é o herdeiro, Arthur. Mas eu sou só eu. Não tenho mansão, não tenho dinheiro, não tenho poder, só tenho você. E se um dia eu te perder, o que vai sobrar de mim?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois segurou o rosto dela com as duas mãos. "Você nunca vai me perder. Eu prometo." Na mansão, Augusto lia os jornais com um sorriso de satisfação. As manchetes falavam em aliança histórica entre duas fortunas e o futuro garantido da dinastia Ferraz Montenegro. Para ele, tudo estava saindo exatamente como planejado. "Logo, o Brasil inteiro vai saber desse casamento", comentou com Beatriz, sem levantar os olhos do jornal. Beatriz, porém, não compartilhava do mesmo entusiasmo. "E o coração do seu filho, Augusto? Você não pensa nisso?" Ele riu com desprezo. "Coração não paga contas, Beatriz. Coração não sustenta impérios." Na escola de Clara, a situação ficou insustentável. Uma colega, invejosa e maldosa, a abordou no intervalo. "Então é verdade? Você anda se achando a noiva do príncipe da mansão?" Clara engoliu em seco. "Eu não me acho nada." A outra riu. "Pois devia, está na boca de todo mundo. Mas cuidado, gente como você não dura nesse mundo." Clara saiu correndo para o banheiro, onde chorou sozinha diante do espelho. O reflexo mostrava uma menina frágil, de olhos vermelhos, tentando se agarrar a um amor que parecia impossível. Arthur, por sua vez, começou a sentir o peso da pressão vindo de todos os lados. Na escola de negócios onde estudava, professores o parabenizavam pelo futuro brilhante, colegas invejosos o bajulavam, e até desconhecidos nas ruas o cumprimentavam como se já fosse parte da nova dinastia. Mas dentro dele, a revolta só crescia. Certa noite, trancado em seu quarto, escreveu uma carta de rompimento para Clara, pensando que talvez isso a poupasse de tanto sofrimento. "Clara, eu te amo, mas não posso permitir que você continue sendo machucada por minha causa. Porém, antes que pudesse terminar, lágrimas borraram as palavras. Ele rasgou o papel em pedaços. Não tinha forças para deixá-la. Na semana seguinte, os Montenegro finalmente chegaram à cidade. O jantar de recepção já estava marcado para sábado. A mansão se enchia de flores importadas, garçons ensaiavam os passos e o salão era preparado como se fosse um palácio. Arthur observava tudo em silêncio, o coração pesado. Augusto, ao lado de Isabela e seus pais, falava sobre investimentos e projetos futuros, como se fosse o mestre de um tabuleiro de xadrez. Isabela, no entanto, o observava com atenção.
Em certo momento, quando ficaram sozinhos por alguns minutos, ela comentou: "Você parece sufocado." Arthur a encarou surpreso. "Por que estou?" Ela sorriu de leve. "Então talvez estejamos mais parecidos do que imagina." Arthur não soube se aquilo era um sinal de cumplicidade ou apenas mais um jogo de Isabela. Mas dentro dele, a chama de rebeldia começou a crescer. Não podia deixar Clara ser esmagada por aquele teatro. Na madrugada de sexta-feira, véspera do grande jantar, Arthur pegou o celular e ligou para Clara. "Clara, a gente precisa fugir." Ela ficou em silêncio, chocada. "Fugir? Para onde?" "Não importa. Longe daqui. Para qualquer lugar onde meu pai não mande na minha vida." Clara chorou baixinho do outro lado da linha. "Arthur, eu quero ir, mas tenho medo." Ele fechou os olhos, firme. "Eu prefiro morrer tentando ser feliz com você do que viver uma vida inteira como prisioneiro do meu pai." O silêncio dela foi longo, doloroso. Mas finalmente Clara respondeu com voz decidida: "Então eu vou com você. Você que acompanha essa história." No lugar de Clara, teria coragem de largar tudo e arriscar o futuro ao lado de Arthur, mesmo sabendo que a fúria de Augusto poderia recair sobre vocês. Ou acreditaria que o amor não resiste ao peso de um império? A noite do jantar chegou, e a mansão Ferraz estava mais iluminada do que nunca. Lustres de cristal refletiam a luz dourada pelo salão. Os músicos afinavam discretamente. Seus violinos e garçons circulavam como sombras treinadas, carregando bandejas prateadas. Arthur observava tudo da sacada superior, com a sensação de estar em uma prisão de luxo. Cada flor importada, cada detalhe, era como um tijolo a mais no muro que o afastava da vida que desejava. Augusto caminhava pelo salão com postura de general. Ao seu lado, Beatriz sorria com esforço, desempenhando o papel da esposa perfeita, enquanto Isabela Montenegro, deslumbrante em seu vestido vermelho, cumprimentava convidados com a confiança de quem já se considerava dona da casa. Arthur sentiu o estômago revirar, até que seus olhos se fixaram em algo que não esperava. Perto da entrada, vestindo um simples vestido azul e segurando uma bandeja com taças, estava Clara. O coração dele quase parou. Ela não deveria estar ali. Alguém da equipe do buffet a contratara como garçonete para aquela noite. Clara tentava passar despercebida, mas já atraía olhares curiosos e cochichos venenosos. Arthur desceu as escadas apressado, mas antes que chegasse até ela, Augusto já havia notado sua presença. O patriarca atravessou o salão com passos firmes. Parou diante da jovem, arrancou a bandeja de suas mãos e atirou no chão. O som das taças quebrando ecoou pelo salão como um trovão. Todos se calaram. Augusto ergueu a voz para que ninguém deixasse de ouvir. "O que essa garota está fazendo aqui?" Clara gaguejou, nervosa. Eu só estou trabalhando antes que terminasse." Augusto a interrompeu com desprezo. "Trabalhando? Na minha casa? Isso é uma afronta." Arthur não suportou. Avançou, segurou o braço do pai e encarou-o nos olhos. "Chega, pai." O salão inteiro assistia, atônito. Augusto falou entre dentes. "Vai mesmo defender essa intrusa na frente de todos?" Arthur respirou fundo e ergueu a voz. "Ela não é uma intrusa. É a mulher que eu amo." Um burburinho percorreu o salão. Alguns riram em deboche, outros trocaram olhares de choque. Os Montenegro se levantaram da mesa principal. O senhor Montenegro falou com frieza. "Vejo que o jantar de celebração se transformou em um espetáculo vergonhoso. Talvez devamos reconsiderar nossa aliança, Augusto." Augusto ficou paralisado, o rosto vermelho de raiva, sabendo que aquilo poderia arruinar anos de negociação. Mas Arthur não recuou. Virou-se para Clara, estendeu a mão e falou firme. "Vem comigo." Clara hesitou, lágrimas escorrendo pelos olhos.
mas ao olhar para ele, percebeu que não era um gesto impensado, era uma decisão. Então segurou sua mão. Juntos atravessaram o salão sob olhares de desprezo, murmúrios e risos abafados. Atrás deles, Augusto gritava o nome do filho, exigindo que voltasse, mas Arthur não voltou. Clara o acompanhava em silêncio, e os dois, pela primeira vez, sentiam o peso da liberdade misturado ao medo do que viria. Quando chegaram ao portão da mansão, Arthur parou, respirando com dificuldade. Clara o encarou assustada. Arthur, e agora? Ele segurou sua mão com mais força. Agora vamos descobrir o que significa lutar pelo nosso amor. A madrugada foi longa e silenciosa para Arthur e Clara. Eles caminharam pelas ruas desertas, sem destino certo, apenas com a certeza de que não poderiam voltar para trás. Encontraram abrigo em uma pensão simples, muito distante da pompa da Mansão Ferraz. Clara se sentia insegura, mas ao mesmo tempo livre. Arthur, ainda ofegante da fuga, sentiu pela primeira vez o peso real de suas escolhas. Na manhã seguinte, os jornais estamparam a manchete: Escândalo na Mansão Ferraz. Herdeiro abandona jantar de noivado. Augusto, tomado pela fúria, deu entrevistas, alegando que o filho havia sido enfeitiçado por uma moça interesseira. As palavras ecoaram pela sociedade como veneno. Clara chorou ao ler as notícias, mas Arthur segurou firme sua mão. Não acredite nisso. Eu sei quem você é. Mas e se todos acreditarem? Ela sussurrou. Então que acreditem. Eu não preciso da aprovação deles, só da sua. Enquanto isso, na mansão, Augusto tramava recuperar o controle. Procurou os Montenegro, implorando uma nova chance. Mas Isabela, com um brilho enigmático nos olhos, respondeu diante dele e de toda a família: Augusto, seu filho não é um fracasso. Ele apenas escolheu amar. Talvez, no fundo, eu o admire por isso. Foi como uma bofetada. Augusto perdeu o apoio dos Montenegro, perdeu o prestígio, mas não perdeu a arrogância. Ainda assim, o orgulho ferido começava a corroê-lo. Do outro lado da cidade, Arthur decidiu enfrentar o pai. Voltou à mansão, levando Clara consigo, para encarar o homem que sempre ditou seu destino. A sala estava cheia de advogados e assessores, mas Arthur não se intimidou. Pai, não vou desistir da Clara. Pode tirar meu nome, meu dinheiro, pode me arrancar tudo, mas não vai me arrancar dela. Augusto levantou-se da poltrona, o olhar carregado de raiva e dor. Você me decepcionou. Arthur, não. Eu apenas aprendi que o amor vale mais que qualquer contrato. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Augusto virou o rosto, incapaz de admitir a derrota. Beatriz, porém, se aproximou e segurou a mão da nora com delicadeza. Seja forte, Clara. Você vai precisar. Meses depois, a vida já não era tão luxuosa. Arthur trabalhou em pequenos negócios para se sustentar, enquanto Clara conciliava estudos e trabalho. Não havia mais os corredores de mármore, os jantares, em salões de cristal, mas havia risos sinceros, conversas na varanda e sonhos divididos em uma pequena mesa de madeira. O amor deles resistiu ao peso da sociedade e da rejeição, provando que, mesmo em meio ao caos, ainda era possível escolher o coração. E você, no lugar de Arthur, teria coragem de abrir mão de toda a fortuna e desafiar a própria família, em nome de um amor proibido? Conta aqui nos comentários se acredita que essa escolha é coragem ou loucura. E aproveita para se inscrever no canal e acompanhar as próximas histórias que estão por vir.